Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Oiê, bora estudar processo do trabalho? Direito do trabalho? Vamos lá. Na verdade, nós estamos dando processo do trabalho, estamos vendo como se dá a estrutura da justiça do trabalho, como ela é dividida, as competências material e territorial que nós já vimos. E agora a gente vai estudar as partes, tá? As partes e os procuradores nesse processo do trabalho. Então, são três capacidades aí das partes. Então, nós temos a capacidade para ser parte, a capacidade processual e a capacidade postulatória. Bom, a capacidade para ser parte significa o quê? Que eu posso ser alguém dentro do processo, autor ou réu, certo? Parte, eu vou ser parte do processo. Então, é a aptidão de ser titular do direito e também dos deveres, certo? Então, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física vai ser o quê? A pessoa natural, na condição de quê? Nós estamos falando de processo de trabalho, na condição de empregado, dos trabalhadores de maneira geral. Não necessariamente com vínculo, tá? Pode ser o trabalhador com vínculo ou sem vínculo. Também, de um lado, se nós temos de um lado a capacidade de ser parte, de ser titular de direito, o trabalhador, o empregado, nós temos do outro lado também quem? O empregador enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, tá? O tomador de serviços também tem a capacidade de ser parte no processo do trabalho e os dependentes habilitados no regime geral da Previdência Social, que é um assunto que a gente vê em direito previdenciário, tá? Mas para você saber, os dependentes, então, habilitados, no caso dos segurados, e os sucessores, né? Os sucessores desses trabalhadores. Então, os dependentes do regime geral da Previdência Social desses trabalhadores ou do empregador e os sucessores também, perdão, dos trabalhadores ou do empregador. Isso como pessoa física, tá? E também como pessoa jurídica, a capacidade de ser parte. Então, a empregadora, a tomadora de serviços, de direito público, nacional e internacional, as autarquias, as fundações. Então, todas as pessoas jurídicas aí também possuem essa capacidade de ser parte no processo do trabalho. Como observação, ainda dentro da capacidade de ser parte, a gente tem que falar do sindicato. O sindicato, enquanto representante de categoria, pode ser titular de direitos e obrigações, assim como o trabalhador e o empregador. O sindicato, por exemplo, eu, Marta, trabalho numa empresa ligada ao trânsito na cidade de São Paulo e tem lá o sindicato da categoria de trabalhadores que trabalham com o trânsito. Então, esse sindicato, que eu nem vou falar o nome, né? Ele tem capacidade de ser parte em processo que ele vai representar os trabalhadores dessa categoria, né? Então, a gente paga o sindicato e ele pode nos representar quando for de interesse coletivo desses trabalhadores. Então, além do empregado e do empregador, o sindicato também tem essa capacidade de ser parte. E assim, o sindicato ele também pode atuar como substituto processual pleiteando direito dos trabalhadores. Então, é diferente da representação. Então, ele pode ser substituto processual, como ele pode ser representante. O sindicato, como autor em substituição processual, a gente já estuda isso em processo civil. Mas é importante aqui a gente entender também. Então, em substituição processual, ele age em nome próprio, então ele se apresenta como um sindicato tal e defende o direito daqueles trabalhadores que ele representa. Mas aí, aqui como substituição processual,
Então, ele vai se apresentar como sindicato, com o nome dele, e vai falar em nome desses trabalhadores. Na representação, se age, ele vai agir em nome alheio e vai defender também o direito alheio. Aí ele não vai usar o nome dele. Na representação, ele vai apenas representar, mas aí vai ser, no processo, vai ser o nome do próprio trabalhador, tá bom? É só uma observação, que o sindicato também tem capacidade de ser parte, tá? Além disso, quem mais tem capacidade de ser parte? Entes despersonalizados. O que são entes despersonalizados? Perdão, gente. É muito seco o tempo. A massa falida ou o espólio. Então, num processo, tanto a massa falida quanto o espólio pode ser partes. O que é a massa falida? É aquele conjunto de bens e de direitos de uma empresa falida. Que inclui lá os créditos, os bens, os débitos dela, né? Pensando assim, atualmente, uma empresa que foi falida, Americanas. Então, ela pode ser parte do processo, e aí, não a Americana, mas a sua massa falida, né? Ela pediu falência, então, aquele conjunto de bens vai ser parte, tá? De créditos, de direitos, vai ser parte numa ação, por exemplo, trabalhista. E o espólio é o conjunto de bens que forma o patrimônio de alguém que faleceu, do falecido, né? Que vai ser partilhado no inventário entre os herdeiros, a herança. Então, o espólio, enquanto não se define um inventário, o espólio também é um ente despersonalizado que também tem capacidade de ser parte de uma ação trabalhista, tá? Porque, digamos que o inventário não tenha terminado, se precisar rolar uma ação trabalhista, em relação àquela pessoa que faleceu, mas que está no processo de inventário, é o espólio. A pessoa jurídica é o espólio, tá? Então, capacidade de ser parte também de entes despersonalizados, a massa falida e o espólio. E, por fim, os órgãos que atuam na defesa de determinados interesses. Então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, também pode ser parte de uma ação trabalhista, tá bom? Então, essas são as pessoas, esses entes que podem se fazer, que possuem juridicamente a capacidade de ser parte de uma ação trabalhista. Capacidade de ser parte, certo? E a capacidade processual? A capacidade processual é diferente, é a aptidão para a prática de atos processuais sem necessidade de assistência ou representação. Então, além da capacidade de ser parte, eu tenho a capacidade processual. Eu consigo estar perante o juízo, certo? Como parte, né? Então, é a minha capacidade processual, a minha aptidão para a prática dos atos processuais, no caso que nós estamos estudando uma ação trabalhista, sem necessidade de alguém me ajudar ou alguém me representar. No processo de trabalho, a capacidade processual é adquirida aos 18 anos. Então, ou a partir da emancipação também, aí do direito civil, tanto para empregados quanto para empregadores. Se for maior de 18 ou se for emancipado, além da capacidade de ser parte, eu também tenho capacidade processual, tá? Porque se eu tiver menos de 18 ou for incapaz, eu vou precisar de um representante. E por fim, a capacidade postulatória. Então, vejam, eu posso ter a capacidade de ser parte e não ter a capacidade processual. Então, digamos que, sei lá, estou numa ação trabalhista, tenho menos de 18 anos, então eu tenho capacidade de ser parte, eu vou ser parte do processo, mas eu não tenho capacidade processual porque eu vou precisar de um representante. Agora, a capacidade postulatória é outra coisa, é a terceira capacidade aqui. É a capacidade para postular, ou seja, vai tratar do direito, vai ter determinados atos no processo que vão ser executados por esta pessoa que tem a capacidade postulatória, tá bom? Ou seja, quem vai requerer em juízo, que tem coisas que só essa pessoa pode fazer no processo, quem tem essa capacidade postulatória. No CPC, a gente sabe que é o advogado que possui a capacidade postulatória e só, né? Então, é o advogado que vai fazer o processo andar ali para você. Então, tem coisas que você não pode fazer no processo civil, tá?
Mas na Justiça do Trabalho há particularidades. Não necessariamente será o advogado. Por quê? Porque na CLT, a postulação e juízo, ela vai se definir ali no artigo 791 da própria CLT, né? Então, a capacidade postulatória na Justiça do Trabalho pertence às partes, ambas, né? Autor e réu. Quem podem demandar pessoalmente na Justiça do Trabalho, inclusive não precisa provar hipossuficiência. Então, a própria pessoa, o próprio empregador. Portanto, as partes possuem a capacidade postulatória também. Olha o que diz o artigo 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho a acompanhar as suas reclamações até o final. Então, é uma particularidade bem diferente do processo civil, concordo? Então, a regra no processo do trabalho é o jus postulandi. Jus postulandi, que é o direito de postular ou o direito de pedir em juízo. Então, eu tenho jus postulandi na Justiça do Trabalho. Se eu for entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista, eu tenho jus postulandi, eu não preciso de advogado. Independente da hipossuficiência ou não, eu não preciso de advogado. Beleza? Beleza. Mas temos exceções, tá? Do jus postulandi, que é importante a gente saber. São duas exceções. Uma trazida pela súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho, TST, 425, e o artigo 855B da CLT. Ou seja, foi alguma coisa que foi acrescido, certo? Ó a letrinha. A gente sabe que a letrinha não é lá da origem, é porque foi acrescentado em algum momento. Então, o artigo 855 da CLT também traz a regra do jus postulandi. Então, jus postulandi é a regra. Não preciso de advogado para uma ação trabalhista, mas existem regras. Quais são elas? A súmula 425 do TST diz que o jus postulandi, esse direito de requerer em juízo, não pode ser exercido em 4 situações. Quais são? Perante os tribunais superiores, então o TST, o STF, né? Então, a partir dessas instâncias, né, dos tribunais superiores, precisa de advogado. Aí o jus postulandi não é exercido. Então, veja, você entrou com uma ação trabalhista na vara do trabalho lá de onde você mora. Precisa de advogado? Não. Recorreu. Foi para o Tribunal Superior Tribunal. Não, foi para o Tribunal de Justiça. Precisa de advogado? Não. Mas se recorrer de novo e for para o Superior, TST e ainda STF, aí o jus postulandi não cabe, tá bom? Então, nas instâncias superiores, jus postulandi não é exercido. Aí precisa de advogado, tá? Porque aí também a coisa já tá feia, né, gente? Aí já foi negado em 2 instâncias abaixo, aí assim, aí precisa de um técnico. É fácil de compreender, né? É fácil de compreender. Apesar que, enquanto estudante de direito, eu acho que você precisa de advogado desde a primeira instância, né? Não porque vou puxar sardinha porque eu estou estudando direito. Não, e porque também gosto muito de processo de trabalho, provavelmente vou atuar nessa área. Não. Mas também porque é algo técnico, até assim, você está atrás do seu direito. Existe o técnico, o advogado, né? Inclusive os do Estado, como na Defensoria, que também é outra área que eu gostaria de atuar, principalmente. Então, por que não recorrer ao técnico, ao patrono, ao advogado, né? Mas, entenda, lembra que é possível postular na Justiça do Trabalho sem o advogado nas primeiras instâncias, tá bom? Se for para os tribunais, então precisa do advogado. O que mais que diz a súmula 425, na segunda posição, em ação rescisória? Não vou me aprofundar aqui o que é ação rescisória, mas lá no CPC a gente estuda o que é ação rescisória, depois do trânsito e julgado, que vai discutir alguma coisa, certo? Então, olha, é uma coisa bem técnica, então precisa do advogado, né? A súmula é interessante, né? Ela pensa na parte.
para os mandados de segurança também, e só, tá? Porque a quarta possibilidade já não existe mais no CPC, que é a ação cautelar, que a gente sabe que hoje o CPC trata como tutela e não como uma ação separada. A gente só tem ação de conhecimento e ação de execução, a gente não tem ação cautelar mais, tá bom? Então, perante os tribunais superiores, em ação rescisória e para mandado de segurança, não cabe o jus postulante. Além disso, senhores, o artigo... vamos ler a súmula? 425. O jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791, né, o 791 da CLT diz que o jus postulante cabe, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Eu falei TJ, mas é Tribunal Regional do Trabalho, é TRT, porque nós estamos falando de matéria trabalhista, tá? Então, eu falei há pouquinho TJ, falei vara do trabalho TJ, não é TRT. É vara do trabalho, TRT e TST, tá? Falha minha. Então, limita-se às varas do trabalho, primeira instância, e aos tribunais regionais do trabalho, que são a segunda instância. Se for para a terceira, né, ou a especial, que é o superior, aí não cabe o jus postulante, tá? Então, limita-se às varas, o jus postulante do 791 limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, TRT, não alcançando o quê? A ação rescisória, a ação cautelar, que não existe mais, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, lá em cima, né? Tribunal do Superior. Então, entendido, gente? Jus postulante na Justiça do Trabalho, você não precisa do advogado. Aonde? Na primeira e segunda instância. Para cima, já precisa. E ação rescisória, mandada de segurança também, não. E vamos fechar aqui com o artigo 855B da CLT, que também é uma exceção ao jus postulante, que fala assim, ó. O processo de homologação do acordo extrajudicial, homologação de acordo extrajudicial, terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes do advogado. Então, se for um acordo extrajudicial, precisa de advogado, não cabe o jus postulante. Aqui, em se tratando de questões trabalhistas, tá? Então, um acordo extrajudicial deve ser realizado entre advogados, né, de empregado e empregador. Então, o empregado vai precisar do advogado, se for um acordo extrajudicial, e o empregador também, tá? Para ser levado à justiça, para o juiz, então, homologar, tá bom? Então, em matéria trabalhista, que envolva verbas devidas, saldo de banco de horas, essas coisas. E só a título de conhecimento, é facultado ao juiz homologar esse termo aí, esse acordo entre os advogados, tá? Porque se ele perceber que for alguma coisa de renúncia, o trabalhador está renunciando a algum direito dele ali no acordo, o juiz, então, não vai homologar e cabe aí, não cabe nessa decisão recurso e nem mandado de segurança, tá? Se o juiz indeferir esse acordo extrajudicial, porque se tratar de renúncia, se o trabalhador está sendo prejudicado, o juiz não vai deferir mesmo, não vai dar provimento mesmo, e aí também não cabe recurso nem mandado de segurança, tá bom? Então, retomando, nós vimos ao longo desse nosso vídeo, nós vimos as partes, quem são as partes, nós vimos a capacidade de ser parte no processo trabalhista, a capacidade processual, a capacidade postulatória, e nessa capacidade postulatória nós conhecemos o jus postulante, que na Justiça do Trabalho permite as partes não precisarem de advogado, de patrono. Entretanto, existem duas exceções, que são a súmula 425 do TST, que vai dizer que se tiver andado aí o processo até o Tribunal Superior do Trabalho, né, digamos, depois de passar a primeira e segunda instância, aí precisa de advogado, em ações rescisórias em mandados de segurança, além dos acordos extrajudiciais entre empregado e empregador. Beleza, pessoal? Tranquila essa matéria, não é não? Pessoal que eu dei do trabalho, vai. Não fala assim. Então, depois a gente volta com mais. O próximo vídeo, vou dar um spoiler, eu vou falar sobre
honorários advocatícios na Justiça do Trabalho, tá? Em especial os sucumbenciais, que existem algumas particularidades. Até lá.